Olá e bem-vindos a esta análise aprofundada. Hoje, olha, a nossa fonte é um pouco diferente. É uma fábula filosófica do Nick Bostrom, a fábula do dragão tirano. Saiu originalmente no Journal of Medical Ethics. Exato, uma fonte bem interessante para a gente discutir. A proposta aqui é explorar a narrativa e, principalmente, desvendar a analogia poderosa que o Bostrom constrói sobre um aspecto fundamental da condição humana. Ok, vamos desembrulhar isso. A premissa é forte. Um mundo aterrorizado por um dragão imenso, tipo invencível mesmo, que exige um tributo diário de milhares de vidas humanas. Imagina a situação. Terrível. Imagina só. Esse dragão coberto de escamas negras impenetráveis, sabe? Olhos vermelhos de ódio exigindo um fluxo constante de pessoas. No começo, eram 10 mil por dia, e as tentativas de combate. Guerreiros, magos, venenos, nada, tudo falhou. Nada. Ele era tido como um mal invencível. E é fascinante, né, ver como a sociedade reagiu a essa invencibilidade percebida. Em vez de uma luta constante, o que aconteceu foi uma adaptação. Uma adaptação. Sim, o dragão virou um fato da vida, algo normalizado. Isso conecta direto com o primeiro ponto que o Bostrom levanta depois, na análise dele. Como uma tragédia recorrente pode acabar sendo aceita passivamente, quase como, sei lá, parte da ordem natural das coisas. Nossa, faz sentido. Exato. Aí surgiram narrativas para justificar ou suavizar a realidade. Tinham promessas de vida após a morte, argumentos sobre o lugar natural do dragão, sabe? Até a ideia de que ser devorado por ele era parte do significado de ser humano. Que coisa. Ou que era bom para controlar a população. Enfim, muitos simplesmente evitavam pensar no assunto. Era uma forma de lidar com o horror diário. Entendi. E essa aceitação levou a uma organização social em torno do tributo. As pessoas começaram a ter filhos mais cedo, mais filhos só para tentar manter a população estável. Uhum. Só que o dragão continua crescendo. E o apetite dele também. Foi por 80 mil, depois 100 mil vidas por dia. A preocupação do rei virou puramente logística. Como entregar as vítimas de forma eficiente. Impressionante. Construindo até uma ferrovia dedicada a isso. E todo um aparato burocrático junto. Registradores, coletores de pessoas, administradores de pensões, pessoal para consolar as famílias e os dragonologistas. Ah, os dragonologistas? Sim, que eram os estudiosos focados na logística e na fisiologia do dragão, tipo as escamas, a gosma, os dentes, até os excrementos com ossos humanos. E aí entra outro ponto crucial do Bostrom. A administração como um fim em si mesma. Olha que interessante, todo esse sistema complexo que consumia 1/7 da economia estava focado em gerenciar o problema, né? Em otimizar a entrega das vítimas. Exatamente, em vez de buscar uma solução para eliminar a ameaça. Os dragonologistas, ao estudarem o dragão, só reforçavam a ideia de que ele era invencível. É um paralelo interessante com como a gente às vezes foca em gerenciar sintomas em vez de atacar a causa raiz, sabe? Totalmente. Mas, mesmo nesse cenário, a inventividade humana não parou, né? O progresso tecnológico, mesmo que devagar, foi acelerando. Aí surge a figura de um sábio recluso que ousa prever. A tecnologia um dia poderia matar o dragão. Imagina a reação, né? Foi de escárnio total. Os estudiosos da corte riram. Ah, humanos não voam, o dragão é invencível, a história prova que não dá. Isso ilustra outra lição importante que o Bostrom aponta, a visão estática da tecnologia. Sim. Por causa das falhas do passado, eles simplesmente não conseguiam conceber que o futuro pudesse ser diferente. Subestimaram completamente o potencial de mudança tecnológica. O próprio sábio, coitado, foi desacreditado e acabou entregue ao dragão. Que triste. Mas a tecnologia avançou mesmo assim. Décadas depois, surgem os antidragonistas. Eram dissidentes entre os próprios dragonologistas. Eles revisitaram a velha questão e, com pesquisa, descobriram um material compósito que era mais duro que as escamas. Uma virada de jogo. Exato. Isso mudou tudo. Eles desenvolveram um plano para um projétil gigante. O problema: o custo. Aí pediram financiamento ao rei. E é aqui que fica realmente interessante. Pois é. A resposta oficial foi um exemplo de prioridades totalmente equivocadas.
Na primeira vez que pediram, o rei estava ocupado com um tigre que tinha matado um fazendeiro. Um tigre? Um tigre. Na segunda tentativa, a resposta foi que o pedido seria considerado, mas depois de revisar o orçamento da administração do Dragão, que, aliás, incluía grana para uma segunda ferrovia para levar ainda mais vítimas. Não acredito. E logo depois, uma infestação de cascavéis desviou totalmente a atenção. É o que Bostrom chama a atenção. Essa falta de senso de proporção. Mobilizar recursos contra ameaças menores, enquanto a maior ameaça de todas era negligenciada ou ficava para depois. Faz sentido. Bom, diante dessa inércia toda, os antidragonistas apelaram para o público. Deram palestras e explicaram o projeto, o ceticismo inicial começou a virar esperança, o apoio popular cresceu e acabou forçando o rei a convocar uma audiência pública. E nessa audiência tivemos aquele contraste clássico, né? De um lado, a cientista líder, explicando o projeto de forma super clara, viável, dá para fazer em 12 a 20 anos, se tiver financiamento. Direto ao ponto. Sim. E do outro lado, o conselheiro-chefe de moralidade do rei. Esse veio com um discurso todo eloquente, mas vazio, falando da bênção da finitude, da dignidade humana em aceitar o destino. Aquela retórica que não diz nada, né? Esse discurso pomposo é bem um exemplo do que o Bostrom chama de retórica vazia versus a verdade moral. Palavras bonitas que, na verdade, escondem o sofrimento real. Exatamente. E o que quebrou essa retórica não foi um argumento super complexo, mas algo muito mais visceral, né? Foi exatamente isso. Foi o grito de um menino na plateia. O dragão é mau. Simples assim. Ele contou chorando da avó que tinha prometido ensinar ele a fazer biscoitos e foi levado pelos coletores. Nossa, aquele testemunho simples, sabe? Emocional. Expôs a crueldade da situação de um jeito que a retórica oficial tentava encobrir. Foi um momento catalisador, sem dúvida. O impacto deve ter sido imediato. A atmosfera mudou na hora e o rei, talvez tocado pela verdade ali ou pela pressão popular mesmo, tomou a decisão. Vamos fazer isso. Uhum. A notícia gerou euforia, claro, mas também aquela consciência de que muitos não viveriam para ver o resultado, né? E isso parece que uniu todo mundo. O projeto antidragão virou prioridade número 1, nacional. E aí seguiu-se uma mobilização massiva. Financiamento pesado, doações de todo lado. O rei vendeu até um castelo de verão dele. Foi uma corrida tecnológica frenética, cheia de desafios, acidentes também. Um míssil de teste caiu no hospital, imagina. Caramba! Mas o objetivo era claro. O próprio rei se envolveu pessoalmente, dando apoio moral, visitando cientistas. Anos depois, já perto do prazo final, aquele que tinham estabelecido na véspera de Ano Novo, a cientista informa ao rei: o míssil está pronto, uma semana antes do previsto. E aí o dilema, né? Exato. Lançar agora e salvar 700 mil vidas que seriam entregues naquela semana. O rei hesita, pensa, e se falhar? Um fracasso significaria um atraso de 4 anos no projeto. Ele decide esperar a data original e rechecar tudo. Uma decisão dificílima, né? Pesar vidas imediatas contra o sucesso final. Muito difícil. E então, na noite do lançamento, faltando minutos, surgiu um tumulto. Um jovem funcionário, que era o mesmo menino da audiência, agora crescido, implora ao rei para parar o último trem. O pai dele estava naquele trem. Meu Deus. O rei, angustiado, recusa. Ele não podia arriscar. Se o dragão se movesse um pouco por causa do trem parando, o míssil podia errar e todo o projeto estaria comprometido por aquelas 1000 vidas. Isso toca naquela complexidade das decisões, onde o bem social percebido, o sucesso do projeto, se choca com o bem individual. Sim. E também mostra a urgência que finalmente tinha sido internalizada por todos, mesmo que a um custo terrível naquele momento. A contagem regressiva termina, o míssil é lançado, atinge o alvo em cheio. O dragão tomba. A alegria é indescritível, acabou a tirania, a multidão gritando: "Viva o rei! Viva todos nós!" Uma vitória imensa. Mas em meio à celebração, o rei está devastado.
Por que começamos tão tarde? Ele fica lamentando, pensando nos milhões que morreram sem necessidade. Ah, que peso. Ele se ajoelha na lama, na frente do jovem funcionário e pede perdão. O jovem, entendendo a dificuldade da decisão do rei, perdoa. E aí o rei reconhece o verdadeiro heroísmo do rapaz. Foi você. Você gritou. Você nos uniu contra o mal. Que momento forte. O discurso final do rei, então, marca o início de uma nova era. A necessidade de reorganização, de aprender com os erros, de construir um futuro melhor, agora que eles tinham tempo. E aqui que a analogia do Bostrom fica totalmente explícita, né? Sim, exatamente. O dragão tirano, na fábula, representa a senescência humana, ou seja, o processo de envelhecimento e todas as doenças e debilidades que vêm com ele. A fábula funciona como um argumento ético muito poderoso sobre como a gente deveria encarar o envelhecimento. O argumento moral é claro, então. Se era obviamente correto, moralmente imperativo lutar contra o dragão que causava tanto sofrimento diário, então nós temos razões igualmente fortes, talvez até mais, para combater a senescência. E é crucial entender isso, né? O objetivo não é só viver mais tempo. Não mesmo? É estender o período de vida saudável, o que chamam de health span. Viver mais, sim, mas viver melhor, com saúde. Perfeito. E vale a pena a gente revisitar as lições do Bostrom agora com mais calma, aplicando a nossa realidade. A primeira, que a gente já meio que tocou, é essa aceitação passiva da tragédia. O envelhecimento mata, olha só, cerca de 100 mil pessoas por dia no mundo. 100 mil por dia? Por dia. Causa um sofrimento imenso, mas ainda é visto como natural, inevitável. Assim como o dragão se tornou um fato da vida na fábula. Impressionante esse número. A segunda lição, a visão estática da tecnologia. Quantas vezes a gente ouve que o envelhecimento é complexo demais, que sempre foi assim, que não tem o que fazer? Sim, direto. A fábula nos alerta contra essa mentalidade. O progresso científico pode sim trazer soluções que hoje parecem impossíveis, assim como o projétil pareceu impossível no início. Subestimar o potencial da biotecnologia pode ser um erro gravíssimo. Com certeza. E a terceira lição, a administração como fim em si mesma. Pensa nos nossos sistemas de saúde. Gastamos fortunas gerenciando doenças crônicas associadas à idade, diabetes, doença cardíaca, câncer, Alzheimer. É verdade. É como a administração do dragão, a gente foca em tratar as consequências, sabe? As vítimas sendo levadas, em vez de investir pesado na pesquisa fundamental sobre o próprio processo de envelhecimento, que é a causa raiz, que é o dragão. Uma fração mínima do orçamento de saúde vai para pesquisa sobre a biologia do envelhecimento em si. Faz todo sentido essa comparação. E a quarta lição, sobre o bem social versus o bem individual. A gente vê isso direto nos debates éticos sobre extensão da vida, né? Muito. Argumentos sobre superpopulação, vai ter desigualdade no acesso, ou é a ordem natural, são usados para questionar a busca por intervenções anti-envelhecimento. E às vezes isso acaba obscurecendo o benefício individual fundamental, que é ter uma vida mais longa e mais saudável. É parecido com os conselheiros do rei lá, preocupados com a desordem. Precisamente. A quinta lição, a falta de senso de proporção, também é muito relevante hoje. A gente dedica muita atenção, muito recurso para combater doenças específicas ou riscos menores à saúde, enquanto a maior causa por trás de morte e morbidade no mundo desenvolvido, o próprio envelhecimento, recebe proporcionalmente bem menos foco estratégico, menos financiamento para pesquisa fundamental. É como o rei se distraindo com os tigres e as cascavéis, enquanto o dragão tá lá comendo gente todo dia. Exatamente essa imagem. E a sexta, a retórica vazia versus a verdade moral. Discursos sobre a dignidade da velhice ou a beleza da finitude podem até soar bonito, mas, como o discurso do conselheiro, podem acabar mascarando a dura realidade do sofrimento, da perda de capacidade, da dependência que muitas vezes acompanham o envelhecimento avançado. Sim. A fábula nos encoraja a olhar para a realidade nua e crua, como o menino fez quando gritou, "O dragão é mau". Encarar o problema de frente. É um chamado à honestidade, né? Totalmente.
A sétima lição é talvez a mais impactante: a falha em perceber a urgência. O rei se arrependeu amargamente de não ter começado antes. O Bostrom argumenta que a luta contra o envelhecimento não é uma questão de conveniência futura. É um imperativo moral agora. Agora. Ele estima que o envelhecimento mata dezenas de milhões por ano, dá algo como 70 vidas por minuto. Cada dia de atraso na busca por soluções eficazes tem um custo humano imenso. A urgência é real. 70 vidas por minuto. É chocante pensar assim. E por fim, a oitava lição: os desafios pós-vitória. Mesmo que a gente consiga controlar ou reverter o envelhecimento de forma significativa, o equivalente ao matar o dragão, isso traria novos desafios, claro. Com certeza. Como a sociedade ia se adaptar? O que a gente faria com vidas muito mais longas e saudáveis? Questões de propósito, superpopulação, recursos. O Bostrom até menciona caminhos como restrição calórica, os miméticos dela e abordagens tipo SENS. Strategies for Engineered Negligible Senescence. Isso, como os esforços atuais para construir o projétil. Vencer o envelhecimento seria o começo de uma nova fase para a humanidade, né? Com os próprios dilemas. Sem dúvida, uma nova fronteira. Então, o que tudo isso significa afinal? A fábula funciona como um poderoso alerta. Sugere que talvez essas narrativas culturais que ensinam a gente a aceitar o envelhecimento e a morte passivamente como algo natural ou até nobre, podem ser perigosas. Podem ser barreiras. Exato. Podem nos impedir de agir, de investir recursos e inteligência para combater o que talvez seja o maior desafio e a maior fonte de sofrimento que a humanidade enfrenta hoje. Chamado à ação, realmente. Em resumo, a fábula do dragão tirano nos convida a uma mudança de perspectiva radical. Vê o envelhecimento não como um destino inevitável, mas como um problema, talvez solucionável. Uma tirania biológica que temos razões morais urgentes para combater com toda a nossa capacidade. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? Diretamente inspirada na fonte. Se a gente pensar na administração do dragão lá na fábula, todo aquele sistema focado em gerenciar o problema em vez de resolvê-lo, onde será que na nossa sociedade atual a gente pode identificar processos parecidos? Boa pergunta. Que sistemas, que mentalidades ou prioridades estão funcionando como a nossa própria administração do dragão, consumindo recursos, atenção, que poderiam talvez ser direcionados para enfrentar desafios fundamentais ou buscar soluções realmente transformadoras. Fica a pergunta, né? Onde a gente está preso na gestão do status quo, em vez de ousar tentar matar os dragões metafóricos que limitam o nosso futuro?